Ó, o senhorzinho aqui atrás. Tu acha que isso aqui numa top. edição... Porra, não, isso aqui vai pro Brasil todo. Nego ia deixar o tiozinho ali atrás. balde de o vodka balde ali, ali, ó. ó, a cerveja, a marca aparecendo. Entendeu? Era uma parada simples. Aí, as meninas Maneiro, cantando, maneiro. É isso. 3 grupos, 3 artistas, cada um caprichando. Maneiro. E Legal. o que é legal? Todos cantam muito bem, Verdade. os grupos são bons, não tem presepada, todo mundo tocando pra música, todo mundo fazendo aquele momento acontecer. E É aí, isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns aí, rapaziada do Menos é Mais, de propósito, É vou isso. zoar. Isso daí também é uma renovação pro movimento, né? Do samba e do pagode, que é outra coisa que eu quero perguntar aqui pro Lê. Lê, mercado atual do pagode, dá pra tu fazer um raio-x aí? Que sentido? Do que tá por vir, do que existe, um raio-x no sentido de, cara, hoje a gente tá vivendo esse momento aqui, ó, e acho que precisamos dar mais voz pra quem tá chegando, a gente fala muito sobre isso, né, eu e o Lê e o Brunão, vocalista do Sorriso Maroto, que também é nosso sócio, hoje também tenho a honra de trabalhar com os meninos do Sorriso, e a gente fala muito sobre a renovação. O movimento do samba, por um tempo, não teve renovação, né, existiu um blackout, um hiato ali Quando? de renovações, Sabe? que começou a ter de novo, junto ali com o Dilcinho e Ferrugem, certo? Eu vou tentar dar uma fundamentada, mas não sei se vai ficar longo, mas vou tentar explicar. Não, mas temos aí uma hora. Não, o que acontece é o seguinte. Cara, a gente tem que ter muito cuidado antes com as interpretações, porque não é papo direto para A, B ou C, é questão realmente conceitual, tá? Conceitual. Durante um determinado momento, a gente faz muito paralelo sempre com o futebol, né? Sempre fazendo assim uma analogia, vamos dizer. Sim. O Neymar, quando jogou a Copa de 2014 no Brasil, teve um problema muito grande, que era o seguinte, ele era muito novo e uma responsabilidade sobre ele sozinho. Basicamente, claro, tinha um time, mas sozinho com uma responsabilidade. E aquela Copa era uma Copa que deveria ter jogado, se tivesse no pleno, Adriano, Kaká, ser a última Copa do Ronaldinho Gaúcho. Então, o que acontece? E eles não jogaram? Não jogaram. A transição não aconteceu. Não aconteceu, foi... Que seria o fato do Neymar jogar junto com esses caras. E ele ser o destaque. E a transferência de responsabilidade ser Exatamente, gradual. exatamente, gradual. É esse ponto que aconteceu durante um tempo com o pagode. Mas eu respeito muito o momento de cada um, as escolhas, porque a gente não tem nada a ver com isso, a gente não tá na pele de quem tomou decisão, de quem buscou um outro caminho. Isso é totalmente particular. Só que foi uma coincidência. E essa coincidência também, não é apenas isso, também causou uma quebra de estrutura, vamos dizer assim. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar assim, a saída do Bruno Diegues, do Jeito Moleque, que era um grupo importante. Não é um grupo importante. Contextualizando aí Né? de tempo, ano. Não lembro exatamente, mas foi mais ou menos a mesma fase. Eu vou chegar num ponto. O Jeito Moleque era um artista que fazia uma porta de entrada e saída do jovem que gosta de tudo. Sabe? Aquele que gosta de ouvir outras paradas. Porta de entrada pro eclético. Pro segmento. O pagode e o samba. Exatamente. Porra, gosto do Jeito Moleque. Jeito Moleque é diferente. E aí, dali do Jeito Moleque, escuta um Sorriso, um Exalta Samba na época. Sim. Porra, o cara já virou do segmento. E, quer dizer, já virou do segmento. Ele virou mais um ouvinte do segmento, né? Então, a ponta de cá. Numa ponta de lá, o Xande, no momento, saiu do Revelação. Também, eu sei os motivos do Xande, quer dizer, mais ou menos, né? Eu sei os motivos que o Xande me falou, assim, os motivos que ele saiu do Revelação. E ele tem os motivos dele, o Revelação tem os motivos dele. Não é esse o julgamento de saída. Só que o Revelação era o grupo... Era um pilar importantíssimo. Era um outro pilar de uma porta de conexão do pagode para o samba mais tradicional. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, as pessoas...
eu não gosto muito desse pagode moderno, Revelação. mas o Revelação eu curto. E aí, o Revelação eu curto, pô, gostou uma música do Exalta ali, gostou uma música de... Já virou de novo o jogo pra gente. Entende? E naquele momento, tinha um pilar central que tava ventando, voando muito bem, que era o Exalta Samba. Quando eles resolveram dar uma parada naquele Fazer a movimento, turnê de encerramento ali, o né? Thiaguinho foi para um lugar, o Pérez foi para outro. Cara, foi o pilar central daquele movimento, também dividindo em dois pilares, que no primeiro momento foram dois pilares menores. O Thiago e o Péricles, naquele momento, não era o Exalta. Não estava naquela força, aquele pleno que o Exalta estava. Então, você imagina, isso tem outros pilares, tá outras dando situações, alguns exemplos, as indas e vindas do Rodrigo com os travessos e tal. Isso aí, Antes cara. disso mesmo, o Alexandre, né? Saindo do. Aí também teve Exato, idas e vindas do exato. Alexandre. Mas aí tem umas coisas assim. Por exemplo, o momento que o Alexandre saiu, não lembro a data exatamente, essa transição estava um pouco mais segura, porque tinham outros pilares de sustentação naquele momento funcionando bem. Pro movimento. O momento que o Belo fez carreira solo, que o Vaguinho fez carreira Sim, solo existiam nos mais Morenos, 25 bandas. que o Salgadinho fez carreira solo exatamente. A questão não é a entrada e saída de grupo, não é isso. A questão só é no mesmo momento, uma mesma época, os pilares se enfraquecerem. Mas o jeito moleque não é. A questão não é essa. A questão é a seguinte: a importância de conexão de portas, entende? Que são muito importantes. E aí o que aconteceu? Desculpa, é a mesma coisa que o Vintage Rock. É o que aconteceu com o Encerrar, rock, né? O Chorão, o Charlie Brown, o Chorão morreu, o Raimundos acabou, o NX parou. Aí você começa a colocar por que o movimento do rock não se reciclou, porque os seus principais pilares sumiram do mapa. Sim. Então, como novos vão aparecer, vão se inspirar se os seus ídolos já não existem? E tem mais aquela coisa, a coisa da cena. Então, aí não existe A cena. coisa da cena Aí não mesmo. existe como você montar um festival. Festival. Aí não existe uma prateleira pra você Exato. E aí ficou o Sorriso, fincando uma bandeira ali, não tô falando porque eu trabalho com Sorriso, mas o Sorriso fincando uma bandeira ali e tal. O Thiago fez um trabalho novo, foi bem, botar. Sim. em determinado momento, tal, bem, conseguiu ajudar nesse processo todo, mas aí, nesse momento, veio Mumuzinho, Ferrugem e Dilcinho. Basicamente, o Mumu um pouco antes do Dilcinho e do Ferrugem, mas depois vieram juntos ali. A renovação seria. A renovação. E isso acabou ficando muito nas costas dessa galera, essa renovação. Acho que teve um Bom Gosto antes, um pouco, né? Mas. Sim, mas o Bom Gosto, ele entrou... não que o Bom Gosto não fosse pilar. Ele foi muito bem, o Bom Gosto foi muito bem. Muito bem. Você entrar um grupo e apoiar, isso é maravilhoso. Mas não era um movimento, né? Exatamente. Não era um movimento. E não era exatamente umas portas, Entendi. Não era gatilhos, cabeça de sabe? chave. Não é no sentido de ser menor ou maior. É no sentido de ser isca para novos públicos entrarem. Também. É Lock Vintage, não. Exatamente. Acho que sim. Acho que esse é o termo principal. Lógico que vou reforçar. Não tem nada a ver com as escolhas e com o que acontecia com cada artista. Cada artista tinha o seu momento e o porquê não dá pra de ter a escolha. Pô, mas julgar e nem avaliar nesse sentido, aconteceu. E também o cara não vai ficar assim, não, mas aí eu vou atrapalhar o movimento. Pô, cara, Não. imagina, isso não tem nada a ver. Mas aconteceu de ser um mesmo momento, basicamente. Momento, quando eu falo mesmo momento, não é o mesmo mês. É um A mesmo... gente produz com a Hub, cara, tem um valor absurdo. É que a gente tá dentro e não vê. Sim. A renovação que o Senna faz com a Make Music Now, isso é uma renovação de um gênero. Sim. Não é de um segmento do momento. Todo ano formar mais 1000 produtores,
e desses 1000 produtores serem mais 50 DJs que tocam as suas músicas pelo Brasil afora, e o Vintage apoiar e fazer collab, daqui a pouco o Jordinha fazer collab com o Almanac, daqui a pouco o Almanac já tá fazendo... Isso é o que o sertanejo faz há 40, 50 anos, e por isso que é um dos maiores, se não for o maior Pois movimento é, do Brasil. aí que eu quero colocar isso. E aí, cara, a vida é igual namorada. Quando você não dá assistência, vem alguém, cara, e rouba aquela cena. Uhum. Entendeu? E ganha a concorrência daquilo ali. Universo E foi Alguém vai ocupar exatamente, aquele espaço. foi exatamente ali que o sertanejo aproveitou. Aproveitou. Aproveitou, porque até então, claro que o sertanejo já estava um movimento forte. Sempre foi, né? Sim, Mas eu acho que ele aproveitou para entrar em portas Sim. que eles não entravam. por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente está no Rio de Janeiro. O sertanejo, desculpa, ele... Não sei se... Visão assim, de fora. Vira só um pouquinho o corpinho pro O cara da câmera. sertanejo era muito... Preciso da tua beleza nessa câmera. O sertanejo era muito tradicional. E hoje eu vejo sertanejo muito ligado à festa, à noitada, à bagunça, churrasco, que são ambientes que o pagode e o samba estavam, Sim, né? nessa época que eu tô falando, o sertanejo já tava nesse desenho. Entendi. Ele pegou aquele sentimento, aquela energia Acho que foi da das transição. festas, das micaretas, de Isso. música Olha, baiana, do quinta- funk, foi do Foi pagode. da transição do Bruno Marrone pro João Bosco Vinícius ali. Exatamente. Aí do João Bosco Vinícius veio também Michel Michel, Teló, o Gustavo já fez o Tchê naquela Isso, época. e aí por Aí aqui- Jorge Mateus Isso. veio. E aí veio E tudo, veio, é. e veio o que veio. O que aconteceu. E aí eles vieram com textos diferentes, com situações cotidianas para um movimento contra um movimento. Não é que sejam uma briga, um rival, que não são, mas com o movimento enfraquecido, você acaba que o teu público fica enfraquecido Sim. e ele abre o coração para outras coisas. Sem dúvida. Então, o mercado carioca, tá? Que era totalmente restrito, o sertanejo dificilmente entrava, É. que tocava era um Luan, um pouquinho e um não sei o que. De repente, Quintaneja, sextaneja. de repente Você se arreganhou de uma outra forma Aham. que acabou tomando ali aquele espaço. Mas a mesma coisa aconteceu, como os mercados são cíclicos, né? As modas são cíclicas. Aconteceu isso também no momento que o pagode tomou de assalto o Brasil. Sim. Tá? Porque quando Raça Negra veio, só pra contrariar, Negritude Júnior, Arte Popular e Cara, metade. Atinguelê e pá, não sei o que, pá, naquela época toda, Moleque, que eu tudo. curti muito, foi justamente numa carência também. Sabe? Aquilo não foi pensado, aquilo foi o que a gente estava falando aqui do Menos é Mais. Foi acontecendo, aconteceu. Com textos frescos, diferentes, claro que contextualizando, naquela época, os textos eram diferentes, hoje já não são tão diferentes, né? Naquela época era, tô falando isso de 91, 90. 91, 92, entendeu? Eu acho que o maior auge do pagode, assim, dessa fase foi 96, 96, 97. E hoje, como é que você enxerga o movimento do pagode? Não, eu acho que é um movimento de retomada. Eu acho que a gente já se reestruturou esses pilares, tá? Exatamente. Eu sinto logo isso quando os autores de outros gêneros começam a procurar a gente para fazer música, para os artistas de outro gênero também Sim, para fazer feat e tal, para fazer. Aí você vê, opa, Isso aí. já tá tudo certo. Aí pega um Mas- Dilcinho e vira um determinado momento, virou mais o ouvido do artista, Brasil. o artista solo mais ouvido do Brasil. Passou o Gustavo Lima um determinado momento. Mas o pagode samba tá pegando essa estrutura de renovação que o sertanejo tem. Total. É? Começando Hoje a em ter dia. essa cabeça. Começando a ter essa Não, cabeça. sim, muito mais organizado, muito mais... Cara, tá assim. O sertanejo, vale fazer uma ressalva aqui, existe também uma questão geográfica, né? Porque o Brasil é feito de interiores, os interiores têm muitas festas, rodeios. Sim. Então, assim, também tem isso. Mas o pagode tem uma coisa, o samba e o pagode, e que sempre teve, e que a gente bate muito nessa tecla, o Lê fala muito isso e eu concordo, que é a rua. Que é a rua, pista, o bar, e o popular. E isso nem sempre
é representado no universo digital de Ah, maneira fiel. isso com certeza. De maneira fiel. É uma música muito. Precisa muito do ambiente, né? Pra. Não Não? precisa. Pra Não, florescer? não. A questão é outra. A questão é que Ah, a gente volta pro papo do Spotify, das plataformas, enfim. A leitura, se você for na rua hoje e você fizer uma pesquisa de mão, em todos os eventos, bares, festas, guetos, comunidades, quem escuta, quem gosta do samba e do pagode, você vai ver que é muito mais do que o samba e o pagode representam dentro O das pagode vai ser plataformas. top 3, com certeza. Absoluta, Na exatamente. rua vai ser top 3. E quando você chega na plataforma, ele não tá em top 5. então, não é o que eu falei? É uma música muito mais precisando de ter um ambiente ali junto pra. Não tem é a ver por com o isso, ambiente, não é tem por a ver isso. com o ambiente, não é igual a música eletrônica. Você pode escutar pagode sozinho, sofrendo em casa no chuveiro. Sim, é. Não tem a ver com o Não é, ambiente. não é porque precisa de um churrasco pro pagode funcionar, Exatamente. precisa de não sei o que pagode. Não é isso. Não é isso. É que o pagode não tá 100% conectado ao universo digital ainda. Sofreu um atraso, sei lá, uma defasagem com relação a isso. E talvez também isso tenha é uma- sofrido, acho que foi um conjunto, tenha sofrido também. No momento que o digital começou a se reestruturar, né, na verdade a entrar, que foi ali 2010, 11, em que você vendia 40 músicas no iTunes e você era primeiro lugar, nego batia palma, e aí depois ali em 12, se eu não me engano, veio o Spotify. Eu lembro que eu fiz uma ação com a Anitta que o Spotify deu 1000 cards, tipo raspadinha, pra gente poder entregar numa festa que a gente fez de Zen, que é onde é o Bosque hoje em dia, na época era Palafita. A gente fez o evento lá e ali era o início do Spotify. As pessoas nem acreditavam. Que isso? As pessoas vão agora dar play na música? Ninguém vai comprar mais? Ali o pagode não estava estruturado, mas o sertanejo já estava. Então eu acho que o sertanejo conseguiu rampar Sim. mais rápido porque estava estruturado no momento que o digital surgiu, entendeu? Sim. E aí a gente entrou um pouco tarde na festa. Aí tem a ver com timing. Exatamente. E aí tem de novo a ver com agora que o mercado está estruturado. E aí também eu não posso falar com tanta propriedade porque eu era criança nessa época. Ou então eu era adolescente, quase adolescente ali. Mas eu lembro claramente disso. Existia uma competição muito grande que no sertanejo não existe. No sertanejo, se você começa a surgir, o cara te deixa dar uma canja no show dele. O cara quer gravar com você. O cara fala de você. Porque ele sabe que essa renovação é importante. Durante um bom tempo no samba e no pagode, não existiam as collabs que existem hoje. As pessoas não davam a mão, elas queriam estar na frente, elas queriam ser maiores. E hoje eu acho que está existindo uma colaboração maior do mercado, não tá, Lê? Eu não consigo, não é passar pano não, mas eu não consigo afirmar, Não, nem eu, não Assim, tava lá. eu não consigo afirmar que o pagode não fazia isso, o sertanejo fazia. Eu acho que não é bem essa a questão. A questão é a seguinte, que os sertanejos têm muitos conglomerados, Sim. escritórios gigantes, que têm Cash. um cash gigante. Então, eles dão a mão pro outro. Não, dão a mão pro outro não, eles dão a mão pro seu escritório. Entendi, sim. Mas até nesse ponto Eles saiu dão- na frente, né? Porque o pagode não tinha Núcleos. tantos núcleos assim. Mas, por exemplo, eu consigo dizer, porque ninguém ajuda ninguém. Não, não é verdade. Não é verdade. Não, essa O fala Dilcinho, é o puro. Dilcinho aconteceu. O Mumuzinho trouxe o Dilcinho pra mim, me apresentou. Vou te apresentar o Caio Castro do pagode. Dilcinho. Que fala. Dilcinho foi almoçar com o Dilcinho. Muito bom. Que aí o Bruno tanto ajudou o Dilcinho, o Mumu tanto ajudou o Dilcinho, o Dudu Nobre tanto ajudou o Mumuzinho, o próprio Sorriso, o Zeca, enfim. E, cara, são inúmeros exemplos. O próprio Revelação ajudou muito o Sorriso Maroto no início. E hoje o Sorriso ajuda uma porrada de gente. Uma E hoje o porrada de Dilcinho gente, ajuda uma porrada de gente. Quantos artistas a gente faz? Não tô falando Mas de, você acha que na de, década de de produção. 90 isso era igual? Cara, sim, até era. Assim, a galera se curtia, a galera se ajudava. Sim, tipo, abrir um show um do outro e tal, e pá. Isso rolava. Lógico que sempre tem uma tretinha ou outra com alguma situação, uma venda de show, pá, uma festa que não sei o quê.
que não é bem assim, o caso. Mas também não era determinante pra fazer Sim, a pô, coisa desandar. ou eu não acho andar. que não, porque todo mundo se dava bem. Agora, era uma época de maior loucura, né? Vamos dizer assim, porque era tudo muito novo.